Boa noite, meu nome é Maia Lígia, tenho 74 anos e estou aqui em Salvador, Bahia, e sou especialista em emoções, no processo emocional. Já faço isso há 21 anos, viajei muito, por 29 anos eu morei fora do Brasil e trabalhei lá fora, pintei o set lá fora. Sou cidadã americana e brasileira. Trabalhei com o coach mais famoso da face da terra, Tony Robbins, na sua equipe de mentores. Viajei com ele pelo mundo por 3 anos e morei lá fora por 29. E eu sempre fui fascinada pelo processo emocional, porque na minha vida as emoções tiveram, aliás, na vida de todo mundo, né? As emoções têm uma influência tremenda. E eu sou fascinada pelo processo emocional, que eu acho que deveria ser inclusive dado nas escolas, né? Para crianças saber como lidar com as emoções. Os seres humanos precisam saber como lidar com as emoções e não sabem. A maioria não sabe. E eu tomei essa, digamos assim, missão de ser advogada das emoções. Por quê? Porque existem muitos mitos sobre elas e não são coisas positivas, que deveria ser, porque se nós temos as emoções é para que a gente possa aprender, progredir, né? E energia não é nem negativa nem positiva, é energia. E as emoções são justamente isso, pura energia. E por que nós temos esse presente energético para a gente colocar para fora? Porque nós precisamos colocar para fora. E é por isso que eu defendo as emoções, porque elas foram nos dadas como presente para fazer com que nossa energia seja liberada. Mas a maioria das pessoas, a maioria da educação, faz com que mitos façam a gente não usar as emoções de uma forma inteligente. Então eu vou falar primeiro, o primeiro mito que me incomoda muito, os 3 me incomodam, que eu vou falar hoje, mas o que mais me incomoda é o mito número 1, que é chamado de inteligência emocional. Por que isso me incomoda? Porque isso foi criado por um homem, um escritor, e que deu, assim, moda. As pessoas adoraram esse título sobre a emoção. E me incomoda por quê? Porque emoção não é inteligente. E eu te dou um exemplo por que eu penso assim. Você está, por exemplo, numa festa, numa recepção, e você vê uma pessoa, tem 200 pessoas na recepção, né, digamos, e você vê uma pessoa e aquela pessoa te atrai. É uma pessoa que você nunca viu na tua vida, mas ela te atrai. Você não sabe por quê. E você, de repente, tem amor por aquela pessoa. É amor à primeira vista. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo e já aconteceu com milhares de seres humanos. Qual é a explicação para isso? É inteligente isso? Você consegue analisar uma pessoa que você nunca viu na tua vida? Não, não é lógico. Então, que inteligência é essa? Ou você é apresentado a uma pessoa que você não gosta, você não vai com a cara da pessoa. E você nunca viu a pessoa. É inteligente isso? Tem lógica. Você nunca conheceu. E tem outras coisas que você sente e você nunca teve como analisar aquela situação e você não gosta. Então, eu digo que conhecimento emocional, sim,
Nós temos que ter conhecimento emocional. E para que a gente possa ter decisões feitas de uma forma emocional, e se nós tivermos conhecimento emocional, nós podemos ser inteligentes e resolver coisas inteligentemente quando nós sentimos alguma coisa. Daí eu concordo que a gente precisa ter conhecimento emocional. Agora, inteligência emocional, não. As pessoas explicam, mas, sabe, eu entendo por que o autor deu esse nome de inteligência emocional. Nós precisamos ter um equilíbrio emocional. Tá, mas tem certas horas que a gente não tem equilíbrio, mas nós sentimos as emoções. Por quê? Porque é assim. Porque a emoção não tem inteligência, é uma coisa espontânea, é uma coisa energética. Então, lá foi o primeiro mito. E por que eu batalho para que as pessoas chamem as emoções de conhecimento emocional e não de inteligência emocional? Porque a inteligência é dada à nossa mente. A mente é inteligente. Nós podemos analisar com a nossa mente de uma forma bem progressiva, progredida, evoluída. Isso sim é inteligência. Mas emoção, a gente não cresce mais do que 10 anos de conhecimento emocional. Uma pessoa de 70 anos tem o mesmo nível emocional de uma criança de 3. Sabia disso? Nós não crescemos emocionalmente. A nossa inteligência não chega a crescer mais do que 12 anos de idade. Essa é a realidade. Então, nós temos o dever de conhecer as emoções, sim. Então, nós temos o dever de ter conhecimento emocional. Inteligência emocional nós não vamos ter, porque a inteligência é mental e não emocional. Segundo mito. Deixa eu aceitar aqui a Graziela. Você chegou, Graziele. Você conseguiu chegar. Que bom. Então, o segundo mito que me incomoda e que eu quero passar para vocês hoje é dizer, e eu ouço isso há muitos anos, que emoções são negativas. Caracas! Como que a energia que nós sentimos pode ser negativa se nós estamos sentindo é por alguma razão? Tudo tem uma razão. Correto? Então, se nós achamos que alguma coisa é negativa, nós vamos tentar evitar essa coisa porque é negativa. Então, não queremos sentir. E quando nós colocamos preconceito no fluir das emoções, nós bloqueamos. E quando a gente bloqueia, para o nosso... Nós ficamos praticamente doentes emocionais. É por isso que nós falamos emoções travadas. Elas travam, porque você trava a energia. E o que acontece quando a gente trava a energia emocional? Nós começamos a ser vulcânicos ou vulcânicas. Pessoas que guardam, que travam essas emoções, que necessitam ser dispersadas, ser liberadas. Liberdade emocional. E qual é o processo disso? Quando nós somos crianças, nós não temos maturidade da inteligência mental para interpretar algo com um equilíbrio, com balanço, né? Quando criança, eu vou dar um exemplo. Nós escrevemos um poema para nossa mãe e queremos mostrar logo, porque a criança quer mostrar logo o que fez para a mamãe. Porém, a mamãe na cozinha tá batendo ovo para fazer a comida e tá ocupada. Vem a gente, criancinha, e começa a puxar a saia da mamãe, porque você quer atenção. Quando a gente é criança, a gente quer atenção. E se a mamãe, na hora, não está podendo dar essa atenção, de repente a mamãe fala, para, não, agora não dá.
depois a gente se fala. O que a criança pode pensar? Que a criança não é amada. Porque a nossa inteligência não tem muito, assim, conhecimento. Então, a gente interpreta como sendo uma rejeição. E se a gente não bota para fora esse sentimento de rejeição, a gente guarda isso, essa energia vai ficar travada por anos e anos e anos e anos, se nós não tratarmos. Então, quando nós sentimos a emoção, o necessário a fazer é deixar fluir. E como que nós podemos deixar fluir? Falando, rindo, brincando, explorando energeticamente, botando para fora de alguma forma. E quando nós não fazemos isso, nós temos problemas sérios até morrer se a gente não tratar. É assim, tipo, você tá com sede, você bebe água. Você tá com dor de cabeça, você toma um Advil. Você tá com fome, você come. E quando você sente? Por que você não bota para fora? Porque tem mitos que dizem que você deve calar a tua boca. Principalmente o homem. Homem não chora, tem essa expressão, essa crença. Aí os meninos começam a crescer e começam a controlar o choro. E isso quer dizer que você está controlando uma energia que é necessária ser liberada. Então, isso não é emoção negativa, é emoção positiva. E o que faz a maioria das pessoas pensarem que a emoção é negativa? A emoção vira negativa para as pessoas que acham que isso é negativo. É a gente que faz a emoção ser negativa. A emoção não. A emoção não pode fazer nada. Quem faz somos nós. Nós é que gritamos, nós é que matamos, nós é que batemos, nós é que surtamos. Não é a emoção em si. Então nós precisamos nos educar em relação às emoções, ter conhecimento emocional, inteligência não, tá? Conhecimento emocional para que a gente possa superar as nossas limitações emocionais, que foi quando nós éramos crianças e não liberamos as emoções. Tá me seguindo? Se vocês não estão me seguindo, dá uma pergunta, faz perguntas aí. Porque eu quero responder, a gente pode debater. Não tem problema nenhum de você discordar de mim. Porém, eu quero que você guarde isso na sua cabecinha e analise com a sua inteligência mental o que você pode fazer para melhorar a sua performance, a sua maneira de viver, tanto em relações com outras pessoas, em relação à sua profissão, como em relação a você mesma ou você mesmo. Terceiro mito: não controle suas emoções. Nós somos ditos a vida inteira: menino ou menina, você tem que controlar suas emoções, porque assim não pode. Por que nós surtamos quando nós sentimos emoções? Por quê? Porque nós não liberamos quando a gente era criança e precisávamos liberar, porque esse é o processo natural da vida. Sentiu uma emoção? Libera. Quando nós não liberamos, é travado. E quando fica travado, viramos vulcânico. O que acontece com o vulcão? Guarda aquelas emoções, anos após anos, mais de 2000 anos, um belo dia assim do nada, começa a sair as larvas, começa a explodir. E aí a larva para tudo quanto é lado, destruindo tudo. Nós nos tornamos seres vulcânicos porque não liberamos as emoções quando foram criadas. Geralmente naquela faixa de idade de bebê até 12 anos de idade máxima. Então, por que não controlar? Porque nós temos esse presente dos céus, presente divino,
de ser dado para nós a oportunidade de sentir e liberar. Deixa eu dar um exemplo para vocês que controlar as emoções não é positivo de forma nenhuma, nem quando você está feliz demais e você quer liberar e não pode. Eu vou te dar um exemplo, vou te contar uma historinha. Eu, quando vim para o Brasil, voltei ao Brasil para morar, eu tinha um sonho de ter uma viagem de primeira classe. Eu tive uma viagem de primeira classe na minha vida, eu amei e queria ter de novo. Só que a primeira vez que eu tive uma viagem de primeira classe, eu vim ao Brasil com uma revista. Eu estava promovendo o Brasil para uma revista muito famosa dos Estados Unidos e vieram 270 americanos comigo. E a revista me pagou uma passagem primeira classe. Eu amei, eu queria mais. Porém, eu não tinha o dinheirinho para pagar uma passagem primeira classe. Então, eu botei na minha cabecinha, eu visualizei que eu ia conseguir alcançar, manifestar esse sonho um dia. Eu já fiz vários testes de manifestação. Isso é uma coisa que eu também vou falar daqui a um tempo. Mas, quando eu vim, eu procurei American Airlines e eu tinha milhas. Olha só, não paguei a passagem, mas era econômico. E eu pensando, quando eu entrei no avião, que um dia eu ia conseguir, quando a gente passa, né, pelas poltronas de primeira classe, que eu ia um dia conseguir, não sabia como, ter uma viagem de primeira classe. E eu passei pelas poltronas, imaginando eu sentada na poltrona de primeira classe. E eu sentei naquelas cadeiras que ficam logo na divisão do executivo com economia. Quer dizer, nós, sardinhas, né, que é aquelas cadeirinhas bem pequenininhas, e eu fiquei olhando a sessão de executivos e me imaginando lá e desejando estar lá e visualizando. Daqui uma meia hora apareceu a aeromoça. E eu perguntei para ela, eu levantei, fui lá conversar com ela e disse assim: você tem alguma maneira de conseguir uma cadeira para mim? Porque eu tenho problema de coluna e eu preciso de ter 2 cadeiras para mim poder deitar. Ela olhou para mim com uma cara de reprovação e até de um certo receio e falou assim: não, isso não é possível. Isso é tudo em inglês. Aí eu falei: calma, eu só estou perguntando. Mas eu estava perguntando na maior inocência, gente, juro. Eu não estava querendo uma cadeira em executivo, nada disso. Eu só perguntei se ela tinha 2 cadeiras lá na seção de sardinha para eu poder, né, me recostar. Porque o voo de lá para o Brasil, muitas horas, e eu tinha problema de coluna. Bom, passou um tempo, eu voltei para o meu lugar, achando que a mulher tinha exagerado na reação dela, sentei. Daqui a pouco vem ela com uma bandeja de champanhe. Ela chegou com a taça para mim e eu fiquei até surpresa, né? Eu não esperava, e eu falei assim: não, obrigado, eu não bebo, mas muito obrigado. Ela ficou meio sem graça e deu para as outras pessoas que estavam perto de mim. E eu fiquei quieta, uma boa. Daqui a pouco ela acabou as taças, ela foi embora e voltou e disse para mim assim: onde é que estão as suas malas? Aí eu falei: tá aqui e tem um pouquinho ali. Ela falou assim: você acabou de ser atualizada. E eu não entendi bem, porque ela falou rápido. E me deu uma prancheta para preencher perguntas, né? E aí caiu a ficha. Cara, essa mulher estava me dando um upgrade. Estava me dando uma atualização de assento. Eu cá com meus botões, pensando pequeno, pensei que ela fosse me botar na parte executiva. Cara, quando eu levantei, que peguei as minhas malas e fui seguindo ela, que ela fez sinal para eu seguir ela me botou na primeira poltrona da classe
A primeira classe. Eu fiquei pasma. Não é para menos, qualquer pessoa ia ficar. E eu sentei ali querendo gritar de felicidade. Por tantas coisas, pelo meu sonho manifestado. Eu estava viajando de graça, gente, de graça. Eu fiquei assim, oh meu Deus. Eu queria gritar, eu queria pular. E aí é que vem o assunto da gente não controlar as nossas emoções. Não só por controlar as que são chamadas de negativas, que não são. Quem são negativas são as pessoas que usam a energia dela para matar, para gritar, para surtar. As pessoas, as emoções não. E eu queria gritar e pular, e a pessoa, a aeromoça viu que eu estava muito empolgada, ela fez assim para mim, ó. Ela foi para aquele lugar que fica na cozinha, e ela fez assim para mim não fazer nada, não falar nada. Eu estava com tanta vontade, com tanta energia de gritar de alegria, que eu fui pro banheiro, meu bem. Cheguei lá no banheiro, sabe aqueles filmes de comédia? Aí eu queria gritar, mas não podia, né? Então eu fiz um monte de coisa, pulei, olhava no espelho, fazia careta, dava risada assim sem poder fazer som. Mas eu tinha que expressar as minhas emoções. Eram demais da conta. E eu sugiro que você, que está me ouvindo hoje, não deixe de liberar suas emoções de uma forma civilizada. Só isso. É só isso que você precisa. O fato de você não controlar suas emoções é porque você é vulcânico. Então aí vem o primeiro mito. Tenha conhecimento emocional, não inteligência. A inteligência manda você conhecer mais você e os seus traumas emocionais e as suas travas emocionais para você não se tornar uma pessoa vulcânica. Então, quando uma pessoa faz alguma coisa que te lembre nas suas células que a mamãe te rejeitou e você se sente rejeitada ou rejeitado, o que você deve fazer? Saber por que você está se sentindo daquela forma. Qual é o conhecimento que você pode perguntar? Por que eu estou me sentindo assim? O que isso me lembra? Para que você possa lidar com aquela situação de uma forma civilizada, de uma forma inteligente, mas é mental e não emocional. Porque o nosso mental é o líder para que você possa conhecer o que você tem dentro de você. Você sabe o que você passou. Você sabe quem aperta o botão daquele mal-estar emocional quando alguém fala alguma coisa que te lembre aquela atuação no passado, na infância, que você não liberou. E se você não liberou, vai ficar dentro de você até você liberar. E como que você pode liberar de uma forma positiva? Se conhecendo, estudando, tendo autoconhecimento e sabedoria emocional. Então, esses três mitos podem fazer você superar várias tendências de limitações, tanto no profissional como no pessoal. É por isso que eu trouxe esses 3 mitos para cá. Vou repetir, porque algumas pessoas entraram e eu já tinha começado. Eu não gosto de ficar esperando e eu comecei na hora. Bom, primeiro mito: inteligência emocional, não. Conhecimento emocional, sim. Inteligência mental, sim. Tá? E emoção. Emoções, conhecimento emocional, sim, tá? Sempre conheça suas emoções, por que você tem elas, quando que começou você ter emoções que lhe fazem se sentir mal. Eu chamo de emoções dificultosas, emoções difíceis de lidar. Uma vez que você conhece e libera
as emoções que estão travadas, elas não vão te incomodar mais. Não são inteligentes. Você é que é inteligente, você é que procurou o autoconhecimento e é você que está progredindo emocionalmente porque você se deu ao luxo de conhecer você, suas experiências e aí a mente vai te liderar, vai te ajudar a lidar com suas emoções de uma forma positiva, de uma forma legal, light, né? Então você não tem vontade de matar ninguém, você não tem vontade de gritar com ninguém. Por quê? Porque inclusive você sabendo por quê, ou quando você não sente mais dificuldade de certas emoções, você vai passar até a fazer coisas cômicas sobre alguma coisa que te incomodava no passado e hoje em dia não te incomoda mais. Vou te dar outro exemplo. Quando eu era mais jovem, quando eu era criança, eu me achava o cocô do cavalo, do bandido, de feia. Eu me achava feia. Por quê? Porque eu tinha bullying na escola e dizia que meus dentes eram dentes de cavalo. Eu fui chamada de dente de cavalo por vários coleguinhas de escola. Então me achava horrível, não ria, olhava para baixo, andava olhando para baixo. E quando eu me tornei adolescente, algumas pessoas tiveram o infortúnio de me chamar de feia. Doeu, porque já tinha essa dor desde criança. Eu me autoconvenci de que realmente eu era feia. E o que aconteceu então? Eu cresci, se a pessoa me chamasse de feia, eu virava bicho, né? Ou eu ia assim, eu me sentia como se eu tivesse no pior lugar da face da terra. Eu queria abrir um buraco e me enfiar, tá? Bom, quando eu comecei a ter conhecimento emocional e comecei a estudar sobre as emoções e comecei a lidar com isso, hoje em dia, se alguém fala, caramba, como você é feia, eu dou risada. Por quê? Porque eu tratei as minhas emoções canalizadas e travadas. Eu destravei. Então, eu digo, gosto não se discute. Se eu sou feia para você, tudo bem. Acabou. Acabou aí. Entendeu? E quando uma pessoa é chamada de bonita, linda, desde criança, e a pessoa é chamada de feia, a pessoa vai dar risada. Porque ela não tem esse trauma emocional como eu tinha. Percebe que é uma questão de conhecimento emocional e não inteligência emocional? Esse nome não faz jus, não faz justiça às nossas emoções, tá? O segundo mito, que eu já falei, mas vou repetir para as pessoas que estão chegando. Emoções negativas não existem. O que existe são pessoas negativas. As pessoas que fazem ações negativas, não são as emoções. E elas fazem isso por quê? Porque as emoções estão travadas e elas viram vulcânicas. É por isso que elas estouram, é por isso que elas explodem. E é por isso que as pessoas matam, e é por isso que as pessoas discutem, é por isso que as pessoas se degladeiam em qualquer lugar, quando alguma coisa acontece que lembram elas aquele trauma que não foi destravado. É por isso que tem essa expressão, destrave suas emoções, para que você seja mais feliz, para que você tenha uma vida mais equilibrada, tanto no relacionamento romântico, quanto no relacionamento com qualquer pessoa. E o terceiro, para você não controlar suas emoções, como muitas pessoas falam, porque se você controlar, eventualmente, as emoções vão querer se libertar, porque você vai ficar cheio de energia emocional travada. E é isso que faz você surtar. De repente, sem que, né, para quê? E é por isso que eu sugiro que você estude sobre as emoções, se autoconheça, saiba da sua experiência quando você é criança, né? Se estude. Olha só, nós estudamos constantemente vários assuntos importantes
do lado de fora, do mundo exterior. Porém, o mundo mais importante da face da Terra é o nosso mundo interior. Somos nós que somos mais importantes do que todos os conhecimentos que nós captamos. E aí fica a desejar. É por isso que muitos de nós não conseguimos sucesso. Porque a gente não se trata, não se autocuida. E é esse mundo aqui de dentro que vai influenciar muito mais o que nós estamos querendo fazer do lado de fora. Faz sentido isso para vocês? Responde isso aí para mim. Alguém tem alguma coisa a falar, alguma coisa a mencionar? Eu estou vendo aqui que o meu amigo Admir mencionou que eu tenho de fazer umas chamadas. Muito bom você. Ah, tá bom. É um amigo que está dizendo que veio me dar uma força. Ah, eu tenho uns parabéns aqui. Minha energia maravilhosa, Magna. Obrigado. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de, inclusive, ensinar, me divertindo. É um assunto polêmico, porém, eu dou de uma forma light, porque a vida já está cheia de drama. Chega de drama. Então, vamos aprender nos divertindo. E esse assunto, as emoções, para mim, é muito fascinante para mim não falar. E eu estava engasgada aqui. Eu tive uma história, eu não sei se vocês conhecem o maior coach da face da... Quer dizer, o coach mais conhecido da face da Terra, que é chamado Tony Robbins. E eu trabalhei com ele 3 anos, viajando pelo mundo e tal. E um dia eu estava na Mastery University, que é a universidade que ele criou, de mestre de vida. E ele colocou que as emoções eram negativas. Me incomodou, gente, me incomodou tanto vendo um líder global falando no palco para 12 mil pessoas que as emoções eram negativas. Eu fiquei assim, meio desesperada, eu sou meio louca, e saí assim, não sei por quê. Eu falei, eu vou lá no final, eu vou lá no palco, atrás das cortinas, vou mandar um bilhete para ele, eu surtei. Assim que eu saí do meu lugar, quem que eu vejo vindo na minha direção? A esposa do Tony Robbins. A esposa do Tony Robbins na minha direção. E eu olhei para ela, abri os braços, ela olhou para mim, abriu os braços, a gente se abraçou. E eu falei para ela, fala para o Tony parar de falar que as emoções são negativas. Elas não são. As pessoas é que agem negativamente quando sentem alguma coisa que os incomoda. E só vai incomodar se a gente não tratar. É por isso que o autoconhecimento é tão importante e é por isso que a educação emocional é importantíssima em todos os níveis, profissional e pessoal. E ela pegou a mensagem, eu escrevi inclusive. Passei para a mão dela e ela passou pro Tony. Eu sei que ela passou porque ele mencionou isso no final da palestra. Tá? Não adiantou muito, tá? Mas pelo menos eu fiz alguma coisa em defesa das emoções. As emoções não são negativas, não as controle, elas foram dadas a gente de presente para aliviar as nossas energias canalizadas, travadas, e não existe inteligência nas emoções, como eu dei os exemplos antes. Esses são os 3 mitos que eu queria passar para vocês, porque, sabendo disso, a sua maneira de lidar com as emoções vai mudar, vai ficar mais positiva. E, em consequência disso, elas vão ser mais queridas, mais aceitas e mais tratadas. É só isso que você tem que fazer. Trate as emoções de uma forma positiva. Não tenha crenças limitantes em relação às suas emoções, porque elas são suas melhores amigas. Até rimou, né? Elas são professoras do que nós precisamos fazer para melhorar, para evoluir, para progredir. Entende?
Então é isso. Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Ai, tem uma pessoa querendo entrar. Oi, Wayne. Chegou um pouquinho, eu tô terminando, porque eu sou assim, rapidinha. Mas vai ficar gravada. Deixa eu ver quem mais. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta, gente? Alguma pergunta sobre as emoções? A Graziela disse verdade, concordou. Tem alguém que discorda? Vamos debater. Eu tô aqui para isso. Tô aqui para o que der e vier, gente. Falou sobre as emoções, a advogada das emoções vai lá e manda ver, porque nós precisamos ser positivas e positivos em relação a nós mesmos. Nós somos a coisa mais importante de qualquer conhecimento que tenhamos. Não adianta ter conhecimento por dinheiro, não adianta ter conhecimento de relacionamento profissional, bababá, bebê, e não saber lidar com você e seus traumas emocionais de criança. Tem que saber lidar com isso. Nós temos traumas emocionais, toda criança tem. Às vezes é uma besteira para nós adultos, mas para a criança é um negócio enorme, entendeu? As crianças não têm raciocínio ainda, inteligência mental ainda para analisar certas situações como sendo ok. A mamãe está ocupada, eu não vou incomodar. A criança não tem esse sentido, não tem essa maturidade. Então vai lá ficar incomodando, gritando, nhenhenhê, entendeu? E aí a mamãe fala, para! Se não está com muita paciência, ou não está com saco, o que seja. O que a criança vai pensar? Não sou amada. Ela me rejeitou, então eu não mereço ser amada. Então você cresce achando que você não merece ser amada. Se você não tratar. Porém, se você tratar, se você der conhecimento a você mesma, o teu raciocínio, a tua inteligência mental vai dizer que não é bem por aí. É por aqui. Entenda, pratique, pense de uma nova forma, pense de uma maneira diferente e haja de uma maneira diferente, que as coisas não vão ser tão dramáticas. É por isso que tem tanta gente dramática na face da Terra, porque ela leva para o negativo. Não são as emoções que são negativas, repito, não controle suas emoções para você ser mais positivo emocionalmente, e não existe inteligência emocional, e sim inteligência mental. E tenha conhecimento emocional, você não vai se arrepender, vai melhorar tudo na sua vida quando você tem conhecimento emocional. Vai ajudar em tudo na sua vida. No seu relacionamento com você mesmo, ou com você mesma, com seus amigos, com seus pares, com seu trabalho e com seu dinheiro. E com as suas emoções. Gente, as emoções, tudo que nós decidimos, para vocês verem como as emoções são importantes, tudo que nós decidimos fazer depende de duas razões emocionais. Quais são as duas razões emocionais? Primeiro, evitar a dor. E segundo, ganhar prazer. Duas emoções, tá? Razões emocionais. Então, quando a pessoa quer muito prazer, ela exagera e começa a ter hábitos que são vícios, que se tornam vícios emocionais. Ou evitar a dor, a droga, a maconha, o álcool, quer esquecer a dor emocional. Não libera as emoções, se torna uma pessoa vulcânica. Note que muitos casos de abuso são de pessoas alcoólatras, porque essas pessoas adormecem com o álcool toda a dor que ela sente. Então ela evita a dor. E tem as pessoas que evitam a dor com muito prazer. E é prazer demais. E comem demais. Tem pessoas que são mais gorduchos, porque comem demais e comem emocionalmente. Você percebe que não tendo equilíbrio emocional,
você vai ter desequilíbrio na sua vida? É isso que eu trago para você hoje de noite, como presente de fim de ano, para que você faça uma retrospectiva da sua vida no fator emocional. Tá chegando gente? Oi, tudo bem? Milano, que bom te ver. Tá chegando no final, mas vai ficar gravado. Alex, mandei uma, será que não está aparecendo? Alex, você mandou uma pergunta? Repete aqui, deixa eu ler. Ah, tá, eu tô vendo aqui. Eu tô vendo. Aí, sem... Deixa eu ver aqui. Aí, sim, hein? Corrigiu o mestre. Top. Sou assim também. Se eu estiver certo, falo minha verdade. E se eu estiver errado, peço desculpas para qualquer um. Eu também sou assim, Alex. Eu não tenho ego. Meu ego já foi, ó, há muito tempo. Lá para os cafundó do Judas. Não preciso ter ego, tá? Eu estudei muito na minha vida. E não só estudei, como pratiquei. Porque é assim, né? A gente estuda e a maioria das coisas não são praticadas. Eu não. Eu quero praticar. Eu quero ver se é verdade. E é por isso que eu manifesto vários sonhos na minha vida. Aquela história que eu te contei da primeira classe no avião. Não paguei, tive primeira classe e foi tudo porque eu pratiquei a minha mente, que é poderosa. Todos nós temos esse poder de manifestar. Mas isso é outro assunto para outra live e eu posso argumentar tudo o que você quiser. Esse apartamento é um apartamento duplex com piscina e azorra e eu manifestei. E eu conto a história da próxima live que eu fizer, para não ficar uma live muito longa. E eu também quero deixar um pouquinho de gostinho, né? De curiosidade para depois, tá? Para vocês voltarem, chamar os amigos, para que eu possa fazer o que eu tenho de fazer aqui na Terra. Eu nasci com uma missão. Eu estava falando para minha mãe há poucos minutos atrás. Caramba, eu levei muitos anos para chegar ao ponto que eu estou, escrever um livro, ser best-seller e fazer parte de um grupo de pessoas, de empresários e pessoas iguais a mim. Mais jovens, na maioria, mas eu me sinto em casa, porque são pessoas batalhadoras, são guerreiros. Eu sinto a vibração. E eu acho ótimo que eu tenha 74 anos e eu tenha a condição de dividir, de compartilhar o que eu aprendi na minha vida. Entendeu? É muito legal você chegar a um ponto na sua vida que você sabe que você pode compartilhar, que você sabe que você vai dar coisas que mudam, que transformam a vida das pessoas, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se você... Deixa eu ver aqui. Você assinou, você entrou. Eu tenho que fazer. Peraí. Eu vou ler aqui, se alguém deixou mais alguma coisa, além do Alex. Alex, mandei. Pronto, já li, Alex. Você assinou. Boa noite, Milano. A pergunta está acima dessa escrita. Eu já li, Alex. Obrigado, Magneu. Obrigado vocês por ter vindo aqui. Edileuza, né? Ediusa. Tô certa? Desculpa aí se eu tô errando. É porque é pequenininho que tem a letrinha. Fica difícil para eu ler. Mesmo com óculos. Vai desculpando aí. Bom, gente, tem alguém que queira me perguntar alguma coisa sobre esses 3 mitos? Repetindo, inteligência emocional, não. Inteligência mental, sim. Conhecimento emocional, sim. Segunda, emoções negativas não existem. O que existem são ações negativas, pessoas negativas. Terceiro, não controle as emoções, estudem sobre elas e façam delas as suas melhores professoras, porque são para isso que elas estão aqui e são para isso que você pode evoluir. Você pode evoluir lidando com suas emoções de uma forma com conhecimento, de uma forma que você não vai deixar você para baixo e nem com quem você está lidando. É conhecimento emocional, porque é você que está
agindo, é você que está reagindo. Ela não é negativa, a emoção não é negativa, você é negativo, dependendo do que você faz. Porque você pode sentir qualquer emoção, até a raiva. Por quê existe a raiva? Porque você está se sentindo desrespeitado ou desrespeitada. É por isso que você fica com raiva. Mas aí vai depender de você, não da emoção. De você reagir de uma forma ou de outra. Você pode reagir de uma forma positiva. Você pode sentir raiva da pessoa. Digamos, a pessoa tem preconceito porque eu sou negra. E me olha de cima a baixo, não gostando de mim. Tá. Se a pessoa fizer alguma coisa, ou falar alguma coisa, que eu veja que ela está sendo negativa em relação a mim, e porque eu sou, por causa da minha raça, eu vou bater papo com essa pessoa, cara. Eu vou bater papo com ela. Mas não de uma forma negativa. Eu vou fazer perguntas a ela. Você não está gostando de mim por alguma razão? Eu te fiz alguma coisa? Se eu te fiz alguma coisa, me fala que eu vou melhorar a minha maneira de ser com você. Embora eu saiba que eu não fiz zorra nenhuma. Mas eu pergunto porque a pessoa fica sem chão. Quando você olha a pessoa nos olhos e conversa com a pessoa e não surta. Porque as pessoas quando ficam ofendidas é porque elas têm um grande ego. Eu não tenho mais ego. A pessoa pode olhar para mim de cima a baixo e eu olho de volta para a pessoa nos olhos e pergunto. A pessoa não está esperando que eu vá me comunicar com ela, né? Muito pelo contrário. Era para mim sair fora ou ficar com raiva também. O problema é dela, não é meu. Então eu não vou deixar que a negatividade daquela pessoa me influencie. A minha beleza interior, a minha energia positiva não admite que alguém influencie para o negativo. Não admite isso. Entendeu? Então, eu prezo e amo tudo sobre mim, inclusive minhas emoções, tá? E eu espero que você também ame suas emoções e respeitem suas emoções. Você sente elas por alguma razão. Procura saber a razão da energia, da emoção. Tristeza ou Por exemplo, outro exemplo que eu gosto de dar. A pessoa chora por alguma razão. E tem muita gente quando chora, tenta controlar. Tem muita gente quando chora, desculpa que eu tô chorando. Não se desculpa não. É para isso que você teve esse alívio. É para isso que nós temos o presente de aliviar nossas emoções, né? Então a tristeza não pode ser negativa. Nós nos sentimos tristes por alguma razão. E a razão não é negativa. Entendeu? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Teve alguma transformação ao longo da vida que foi a virada de chave? Então, transformação. Dinheiro. Grande transformação de dinheiro. Milano, eu tinha problema desde criança com dinheiro. Eu fui criada numa família que ouvia constantemente que a gente não tinha dinheiro. E uma das minhas grandes transformações foi quando eu tinha 6 anos. A minha primeira experiência com o dinheiro sendo mais poderoso do que o meu sonho. Tá? A mamãe me levou para um show de dança, bailarino, no Rio de Janeiro, na Praça Municipal. Eu tinha 6 anos, nunca tinha visto dança na minha vida. E quando eu cheguei em casa, eu abri o espelho do guarda-roupa, o único guarda-roupa era um kitnet, eu me lembro, um apertinho, apartamento, mas um apertamento, eu, meu pai e minha mãe, e eu comecei a praticar dança. Eu me coloquei nos 2 dedinhos do pé, em frente ao espelho, e a minha mãe, sabe como é que a mãe, né, tem aquela intuição,
Aí ela veio daquela cozinhazinha que só dava uma pessoa, olhou, por que a Maia tá tão quietinha, né? Criança, quando fica muito quietinha, a gente desconfia. Aí ela viu que eu tava tentando ficar nos 2 dedinhos do pé. Aí ela falou, menina, você vai quebrar o pé. Aí eu falei, não, mamãe. Eu tenho que praticar dança porque eu vou ser dançarina quando eu crescer. Assim, sabe? Tava decidido pra mim que eu ia ser uma dançarina. Eu via dançarina no palco. Eu queria ser uma dançarina e eu tava decidida. Aí a mamãe me pegou, sentou no sofá, me pegou pelo braço, me sentou no sofá e falou assim, você não pode ter esse sonho. Eu não falei nada, fiquei olhando para o chão. Ela disse, seus pais não têm dinheiro para pagar aula de dança para você. Então, só meninas ricas é que podem fazer aula de dança e se tornarem dançarinas. Na minha concepção, na minha cachola, né, na minha mente, o dinheiro era muito mais poderoso do que o meu sonho. Então, esqueci de dança, nunca mais eu pratiquei, nunca mais eu quis saber. E quando eu me tornei mais ou menos 18, 19 anos, que eu ia para as festas de dançar e tal, as pessoas falavam assim para mim, você dança muito bem. Eu improvisava bem, né? Elas falavam, você dança muito bem, você é profissional? Na mesma hora, a papagaia, que eu virei papagaia, eu repeti o que a minha mãe me dizia. Não, imagina, profissional, eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho dinheiro. Não tive dinheiro para pagar a dança e não sou profissional, não tenho dinheiro para ser profissional. Pronto, virei assim, fui, mas eu dançava muito bem. Então um amigo meu disse, quando eu comecei aqui em Salvador, a minha mãe se casou 2 vezes com um baiano, e ela veio para Bahia, e um amigo meu disse assim, Lígia, você dança muito bem, por que você não faz aula? Eu falei, pô, tô com 21 anos, não tenho dinheiro. Ele falou, tem um professor no Senac que dá aula gratuita para pessoas talentosas como você, ele dá aula gratuita. No dia seguinte eu estava lá. Aí eu perguntei para ele se eu podia fazer a aula, que eu estava procurando uma bolsa de estudo. Ele falou, faz aí, se você pegar, eu vou pensar no assunto. Fiz a aula. Até hoje eu estou dançando, gente. Passei na Universidade de Dança de Salvador, uma universidade federal. Não fiz toda. Fui convidada depois de 9 meses, eu nem tinha terminado a faculdade, já tinha sido convidada para fazer parte do corpo de baile da universidade. Olha só como a dança era parte de mim. Sempre foi e sempre vai ser. Eu sou uma dançarina nata. Tocou um forró, eu tô dançando. Eu não aguento. Eu tenho que dançar, eu não aguento, cara. E aí, foi um divisor de águas para mim. E eu acabei sendo convidada para viajar para os Estados Unidos, para uma academia de dança famosíssima de negros americanos, chamada Alvin Ailey American Dance Center. E acabei sendo professora de dança nessa escola, né? Eu tive a bolsa de estudo, depois eu fui convidada para dar aula afro-brasileiro lá. E depois tive a minha própria companhia de dança, que foi muito famosa nos Estados Unidos e em Nova York. Dançamos nos maiores teatros do mundo, Carnegie Hall, Lincoln Center, Radio City Music Hall. E tivemos vários artigos no New York Times, acredite ou não. Críticas maravilhosas sobre a minha companhia de dança. Olha só que sucesso. Eu tive, assim, uma história, gente. Eu tive não, né? Eu continuo tendo. Uma história de vida sensacional, hollywoodiana. Eu escrevi um livro lá em inglês sobre essa história. Tive muito, mas muito elogio mesmo, inclusive de outros best-sellers americanos. E não traduzi ainda, porque eu tenho preguiça, mas eu vou traduzir.
porque serve de inspiração para várias pessoas que têm um sonho e ainda não conseguiu manifestar esse sonho. Eu sou doutora nesse assunto, gosto de ensinar. Por quê? Porque quando você é muito feliz, o que acontece? Você quer dar, você quer dividir, você quer compartilhar, você quer que as pessoas também sejam felizes. E se nós temos esse poder, por que não? Por que não usar? Se vocês só não usam porque vocês não têm a disciplina e o conhecimento para manifestar. E também a teimosia. Eu sou teimosa, gente. Eu fiz parte daquele, não sei se é do tempo de vocês, tinha um livro chamado O Segredo. E eu viajei com aqueles gurus do segredo e eu queria fazer o que eles falam que é possível fazer, que é manifestar os seus sonhos. E como eu vivia num tipo de vida muito estressante, a minha companhia de dança era maravilhosa, mas eu não sabia como ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu tinha aquele trauma emocional de escassez. Eu pensava que eu achava que eu não tinha o valor, muito valor, para aplicar, para pedir, para quando eu desse o show com um show, eu dava um show com a minha companhia de dança maravilhoso, mas eu não cobrava o suficiente, porque eu não dava valor a mim mesma. Então eu cobrava migalhas. Então eu pagava todo mundo, eu ficava com um pouquinho de dinheiro de nada. Dava vergonha até de falar, tá? Agora, né? Mas eu era para ser uma mulher de riqueza financeira, eu podia estar assim com mansão, pelos lugares que eu passei, com quem eu passei. Eu fiz show com a irmã do Michael Jackson, tá? A minha companhia foi contratada por ela, para o show dela no cassino. Então, gente, a história é longa, senão eu fico aqui falando. Eu falo, viu? Não pergunte muito não que eu falo. Deixa eu ver aqui quem mais que me perguntou alguma coisa. Quais são os principais percussores das emoções? Percussores? Como eu falei, né? Acho que você não estava aqui no momento. Eu falo isso no meu livro, eu explico bem direitinho no meu livro. As emoções são geradas quando nós somos crianças. E a nossa interpretação, muitas vezes, são interpretações errôneas, porque nós não temos inteligência, maturidade mental para interpretar de uma forma positiva. Então nós nos sentimos às vezes rejeitados quando crianças de uma forma negativa, porque nós não temos inteligência mental para interpretar de uma forma positiva. Entendeu, Milano? E é por isso que nós precisamos conhecer a nossa infância na parte emocional, para quando nós sermos adultos, nós sabemos como lidar com isso de uma forma positiva. Então nós temos que ter conhecimento emocional para que a gente possa lidar com nossa inteligência mental, para poder fazer esse encaixe, para poder sermos positivos em relação às nossas emoções, em relação às nossas reações. Percebe? Deixa eu ver o que mais. Que história linda. Eu tenho que parar de ser preguiçosa e traduzir o livro que eu fiz, que foi muito bem aclamado lá fora da minha vida, até quando eu fiz da equipe, quando eu fui da equipe do Tony Robbins, eu escrevi o livro até ali. Depois eu vou escrever um livro do Brasil, quando eu cheguei ao Brasil, que a maioria das pessoas nem sabia o que era coach. Eles não sabiam o que existia esse nome. Não sabiam por que existia coach, para quê, entendeu? E eu, como coach intuitiva, que a minha praia é a intuição. A minha intuição é muito aguçada. E quanto mais velha eu fico, mais eu fico aguçada.
É como se eu fosse uma bruxinha que fosse melhorando, progredindo na minha intuição, e eu agora obedeço. Antigamente eu tinha intuição e não obedecia, me dava com uns burros na água, porque eu não obedecia às emoções, né? E agora eu obedeço e estou ficando muito melhor em todas as minhas performances, tudo que eu estou focada em fazer, eu estou conseguindo, e é por isso que eu sei que a minha missão de ajudar milhares de pessoas vai ser concretizada em muito pouco tempo, porque agora eu sei, eu sou isso, entendeu? Já fiz muito trabalho, já plantei muita semente e a semente está nascendo, eu estou vendo ela gerar, eu estou sentindo ela gerar, as minhas emoções são positivas. Então, o que isso quer dizer? Nem ser positivo, as minhas emoções são tranquilas, serenas, ninguém consegue fazer eu surtar, a não ser a minha mãe, ano passado, que fez eu surtar. Porém, os nossos pais, gente, os nossos pais, é assim, muito difícil a gente lidar com os nossos traumas emocionais com os nossos pais, porque eles são nossos heróis. E sem querer, muitas vezes, querendo educar e melhorar a nossa vida, eles achavam que aquilo que eles pensavam era bom para nós. Só que não. E houve conflitos. E nesses conflitos a gente não deu o suficiente de conhecimento emocional ainda para que a gente pudesse lidar com nossos pais de uma forma positiva, sempre. Outro exemplo, outra historinha. Eu e minha mãe brigávamos que nem cão e gato. Quando eu vim para cá, a minha intuição me disse que eu tinha que vir, porque um deles, o meu padrasto ou a minha mãe, iam precisar de mim. A minha intuição me disse. Aí eu vim, com 7 malas, vivendo 29 anos lá fora, eu vim com 7 malas, deixei tudo lá fora. Meu carro, meu apartamento, deixei tudo. E vim, acreditei na minha intuição. Alguns meses depois, a minha mãe teve um ataque cardíaco, eu estava lá, fiquei do lado dela, e meses depois o meu padrasto faleceu, e ela ficou sozinha. Tem que obedecer ou não a minha intuição? É lógico que eu tenho que obedecer. É lógico que é um presente divino. É lógico que eu tenho que amar aquilo que eu tenho, que eu nasci para fazer, ajudar, né? Principalmente a minha mãe, que me deu a vida. Outra historinha da minha vida é que o meu pai verdadeiro, não queria que eu nascesse. Falava para minha mãe que ele queria que eu fosse um aborto. Se o aborto fosse, minha mãe tivesse a mentalidade de abortar, eu não estaria aqui falando com vocês agora. Então, são muitas lições que eu tenho e que eu posso passar para inspirar vocês a darem mais valor às emoções, que são um presente divino para nós seres humanos. Liberarmos emoções, liberarmos energia, nos autoconhecermos, nos amarmos mais do que qualquer outro conhecimento que nós tenhamos. E com certeza muito mais do que o dinheiro. Então, eu vou... O que mais? Deixa eu ver, eu tô vendo aqui que estão escrevendo. Deixa eu ver aqui. Quais são os principais? Porque você já respondi, do Milano. Que história linda. Nali, você... Nali, chegou no final, Nali. mas seja bem-vinda. Então, gente, se tiver mais perguntas, eu espero ver se vocês escrevem alguma coisa. O que vocês acham dos 3 mitos que eu mencionei? Com os nossos pais é muito complicado, Milano? É muito complicado. Porém, não é impossível. Deixa eu te dar uma solução para os pais. Quando nós lidamos com os pais e as emoções, geralmente os pais têm o poder de apertar aquele botão que faz com que a gente lembre
da dor emocional, tá? Então, o que eu achei de solução foi usar a comédia. Como assim, comédia? Pronto. Vou dar um exemplo. A minha mãe todos os dias acordava de mau humor, com a cara amarrada, falando sobre tudo negativo que você possa imaginar. Qualquer coisa que você falasse positiva, ela arranjava um negativo para botar no lugar. Aí eu comecei a usar as perguntas como sendo uma maneira de quebrar aquela vibração que ela tinha, né? E eu perguntei uma vez, mamãe, por que você sempre coloca um negativo quando eu coloco positivo? E ela me respondeu com a maior simplicidade, porque se você não espera o positivo, você não tem desilusão. Você, esperando o negativo, você está coberta pela defesa de não sofrer uma decepção. Olha a filosofia dela. Faz sentido para ela. E faz sentido para milhares de pessoas pessimistas. Isso é uma defesa que ela encontrou para não sofrer. Ela acha que, sendo negativa, ela não vai sofrer. Só que ela vive no negativo e vive sofrendo, porque ela não curte o positivo. Ela não consegue manifestar o positivo. E ela vivia doente. Cara, isso é tão profundo que eu vou dar para vocês essa dica. A minha mãe chegou ao ponto que ela tomava tanto remédio, virou vegetal, ela ia morrer. Ela ia morrer. Não na minha vista, eu não ia deixar. E eu falei com ela, ou a gente corta metade dos seus remédios, ou você vai morrer. Eu não quero ver você morrer por causa de remédio. Bom, ela concordou, dei medão nela, né? Ela concordou, nós começamos a cortar os remédios. Bom, ela levou um tempo, porque quando você é viciado em qualquer droga, remédios ou drogas ilegais, tanto faz. Para mim, é droga. E tem os efeitos colaterais também dos remédios, né? Pronto. Aí ela foi melhorando, mas ela começou a ter Parkinson. A doença de Parkinson, sabe? Aquela doença que faz tremer. Ela já não estava conseguindo pegar as coisas, tremia. E aquilo me dava uma agonia. E eu fiquei pensando, toda vez que existe um problema, vai existir pelo menos uma solução. Pelo menos uma solução. E eu prezo pela solução quando existe um problema. E é por isso que eu me dedico a pensar positivo, porque eu sempre vou conseguir uma solução. E com isso eu me fortifico. Eu aprendo, né? E sugiro que vocês façam o mesmo, porque é muito bom você conseguir soluções. É como se você estivesse numa batalha e você conseguisse vencer a batalha. E é uma batalha de todo dia, que todo dia a gente tem um probleminha para resolver, né? Bom, a doença de Parkinson da mamãe, ela levou um tempão tomando um monte de remédio. Todo dia ela tinha que tomar três pílulas 3 vezes por dia para um tal de um remédio que fazia ela parar de tremer. A gente gastou uma nota e ela não parava de tremer, porque se parasse o remédio, ela não continuava tremendo. Eu não acredito que nós somos só isso aqui, ó, só carne e osso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos muito mais do que isso. Isso aqui é a mala, né? Que a gente carrega o emocional, o mental e o espiritual. É isso que eu acho. Pode ser achismo, ninguém nunca me disse, eu acho, tá? E por que eu acho isso? Eu procuro soluções também no mundo espiritual. E quando eu falo espiritual, eu não estou falando de religião. Eu não sou religiosa, tá? Eu respeito todas as religiões. Eu não falo sobre religião nenhuma. Eu respeito todas elas. Todas elas têm alguma coisa positiva que precisa, que aquela pessoa que acredita precisa. Só isso. Eu já fui de várias religiões. Minha mãe me criou católica, várias. E eu
fiz a minha cabeça que se eu fosse uma pessoa do bem, eu podia praticar a minha filosofia e eu podia ser espiritual, ou seja, eu podia me relacionar com a natureza, eu podia me relacionar com as plantas, eu podia me relacionar com os passarinhos, como eu me relaciono, de forma espiritual. Para mim, espiritualidade é isso. Não é ir para uma igreja, sentar no portão, ouvir o líder falar e acreditar naquilo que ele fala, porque ele é um ser humano que nem eu. Eu acredito em fazer o bem, tá? É isso que eu acredito. Seja qual for a religião, você fez o bem? Palminha, tá? Então, a espiritualidade em mim fez com que eu procurasse fazer o bem para minha mãe, salvar ela daquela tortura que ela estava tendo, procurando meios energéticos para curá-la, porque de remédio ela já estava farta. Os médicos tradicionais enchiam a minha mãe de remédio. Eu não queria mais saber de remédio. Me revoltei, tá? Então procurei uma maneira energética para ela e tentei. Tentei não, fiz. Porque eu não tento. Eu não sou mulher de tentar. Eu sou mulher de fazer. E aí, eis que, depois de 5 sessões desse tratamento energético, minha mãe está curada. Nunca mais ela precisou tomar remédio para Parkinson. Nunca mais ela tremeu. Está filé, como dizem aqui em Salvador, quando uma pessoa tá legal, a pessoa fala, está filé, ou um carro tá legal, o carro é filé. Minha mãe tá filé. Minha mãe não saía, de noite ela ficava em casa vendo televisão, que nem qualquer senhora de 96 anos, tá? 96 anos. Hoje em dia, se você vê aí no meu Instagram, quando eu vou dançar, que é a minha paixão, ela tá indo comigo, cara. Tá indo comigo. Ela está apreciando a vida mais do que ela apreciava quando ela era mais jovem e vivia doente. Então nós podemos, quando nós nos tratamos, nós podemos também dar esse conhecimento, esse tratamento para os seus pais. Nós somos os anjos dos nossos pais. Os nossos pais são os nossos melhores mestres, para que a gente evolua. Entenda isso. Então não adianta ficar aborrecido, nem aborrecida porque o papai falou isso, porque a mamãe falou isso. Não, aprenda que eles não vão mudar. Você tem o dever de melhorar as suas emoções em relação ao que os seus pais fizeram e ser uma inspiração para eles. Serem motivo de orgulho para eles. A minha mãe nunca... Sabe aquela senhora que não elogia? Temos muito isso, né? Aqui no Brasil, a nossa cultura é de não elogiar. A pessoa não fala demais, assim. Senão, eles acham que a gente vai ficar com ego lá em cima, vai se achar. Pois bem, a minha mãe, nesse domingo, olhou para mim e disse assim, calmamente, obrigado. Obrigado, minha filha, por tudo. Eu nunca imaginei que eu chegasse nesse momento da vida e eu me sentisse tão feliz. Pronto, me emociono. Gente, vocês não podem imaginar. A minha mãe vivia reclamando da vida. E ela não reclama mais. Só porque eu fui teimosa. Eu bati a perna no chão e eu disse, santo de casa, aqui vai fazer milagre sim. Não tem essa de santo de casa não faz milagre. Para mim, vai fazer e eu estou fazendo. E você também pode fazer. Use a tua teimosia. Todos nós temos teimosia quando nós somos crianças. Também podemos usar a nossa teimosia quando somos adultos. Com coisas boas. Tá? Então, faça o seu dever de casa em relação às emoções. Deixa eu ver quem mais aqui. Alguma pergunta? O Milano fez aqui. Com os nossos pais é mais complicado. Mas Sal não explora muito esse cenário. Pois é,
O Marcel não precisa explorar aquele cenário, ele está fazendo a missão dele, ele tá sendo um grande exemplo para o Brasil inteiro e para nós de tudo que ele conseguiu, que ele escolheu, que ele fez, né? Mas eu estou aqui. Cada um de nós tem a sua missão, né? Você tem a sua missão, Milano, com a tecnologia, com o grau de tecnologia que você tem. Você vai usar isso, o seu conhecimento, para nos ajudar. Eu preciso. E hoje em dia, quem não souber sobre inteligência artificial, quem não souber tecnologia, vai dançar. Porque é divino você poder ser ajudada por um robô. Nada de errado com isso. A partir do momento que você sabe que o robô foi criado por um homem, por um ser humano, você sabe como usar e você sabe como liderar. Ele só vai te dar aquilo que você pede. A inteligência artificial, eu estou dizendo. Então, gente, que horas são? Uou! Já tem quase 1h30. Cara, eu falo, hein? Eu falo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês levem essa experiência que eu dividi com vocês, com muito carinho, com muito amor e com muita paixão, para o resto da sua vida, tá? E fica ligado, porque eu vou falar sobre outras coisas que eu acho importantíssimo também, sobre as emoções. E eu também amei, Edilza, eu também amei. Milano, eu tenho certeza, apesar dos erros, os pais tentam acertar e sentem responsabilidade de ter um filho. É isso mesmo, Milano. Eles sentem essas coisas, mas eles são limitados. E nós temos muito mais conhecimento do que eles. Então é o nosso dever dar de volta, né? Eu estou dando para minha mãe a vida dela, que ela não teve desde criança, porque a infância dela foi muito ruim. E a maioria dos nossos pais não tiveram uma vida, sabe, legal, a maioria, né? Não estou dizendo todos. Mas, perceba, tenha curiosidade quanto à vida dos pais de vocês, como eu tive com a minha. Eu várias vezes entrevistei a minha mãe. Aproveitar que ela está viva e perguntar para elas: mãe, como eu nasci? Ela falou: cara, você nem queria nascer. Você levou 11 horas para nascer. Você foi tirada a ferro. Olha, eu fui tirada a ferro. Eu nem queria sair. Eu acho que eu falei assim: eu acho que esse negócio vai ser bom, não. Aí eu queria voltar, não queria sair. Mas pronto, ela teve. O meu pai não queria que eu nascesse. Ela me teve. E hoje em dia, eu estou dando para ela mais vida. Tá? E eu espero que vocês entendam essa lei. A lei da troca. Tá? Eles nos deram a vida. Agora é a nossa, faça a nossa parte e dê vida para eles. Dê uma nova vida, uma nova perspectiva. Eles não vão saber se você não falar. Se eles ficarem vendo televisão, com essa televisão farjuta que nós temos, que culturalmente é zero, só dá besteira, novelas, eles não vão progredir. Então cabe a nós levarmos certas coisas, conhecimentos, devagarzinho, não é de vez. Não vai entrar de vez, mas eles estão observando se você está feliz, se você está bem. É isso que eles querem. Entendeu? Então, gente, obrigado, Milano. Deu parabéns. Parabéns a vocês por ter essa curiosidade de saber sobre mitos emocionais e fazerem disso uma maneira de viver mais positiva, tá? Que aí vai tudo fluir. Ai, eu adoro quando rima as palavras. Então, ó, um beijão grande, um abraço apertadíssimo, tá? E eu realmente amo isso que eu faço, então eu amo vocês também, porque vocês estão aqui, tá? E eu tô podendo praticar a missão que eu vim aqui para dar. Essa é a minha missão, falar sobre as emoções, defendê-las, amá-las, né? E passar adiante.
para que ninguém fale mal delas, porque elas não merecem. As nossas emoções só estão aí para nos relaxar, para nos avisar, para nos defender, tá? Então são nossas melhores professoras. Tá bom, meus amores? Um beijão grande. Volto a fazer live, de repente, semana que vem. Gostei da mensagem de hoje, gostei da vibração. Vocês me deram algumas perguntas, eu gosto de perguntas, eu gosto de interagir. Não tenham vergonha, sejam sem vergonha e façam acontecer, tá? Contem comigo pro que deve é. Valeu? Bye! Deixa eu ver aqui como é que eu não sei como é que desliga. 3 pontinhos. Não sei como é que desliga. Eu quero fazer, deixa eu ver. Como é que é? Final 3 pontinhos. Eu quero ver. 3 pontinhos. Eu quero deixar salvar, eu quero salvar. Eu não sei como é que faz. Alguém sabe como é que faz para deixar gravado? Ou já fica gravado? Me falem aí. Me falaram que era 3 pontinhos. Eu vou nos 3 pontinhos, mas não vejo nada aqui. Tá gravando. Oi, Ricardo. Chegou no final. Seja bem-vindo. Então, gente, como é que eu faço, hein? Para deixar gravado? Eu não quero deixar de gravar, porque eu quero que fique no grupo. Compartilhar, será? Para comentários. Virgem Maria, gente. Como é que eu faço? Não precisa mexer em nada, Ricardo? Não precisa mexer em nada? Deixa assim? Ela grava automático. Beleza. Beleza. Então é só eu apertar lá no xizinho? É isso? E tchau, tchau? Bênção, adeus? Pronto. Eu vou ficar especialista em live, hein? Depois dessa de hoje, no final você vai colocar compartilhar. Tá legal. Deixa eu ver. Eu vou nos 3 pontinhos e boto compartilhar. O que mais? No final você vai apertar para compartilhar. Pronto, acho que é isso, né, Ricardo? Vou fazer. Oi, chegou um pouquinho tarde, mas eu tô gravando, deixando aqui gravado para vocês, tá? Obrigado por ter vindo. Já tem 1h30. Falei pra caramba. Estava pensando que eu ia fazer 30 minutinhos, 1h30. Mas seja bem-vindo. Bom, eu acho que tá tudo certo. Alex, você está dizendo que assistiu a live toda. Você assistiu a live toda das 19. Você não se cansou, não? Não ficou cansativo, não? Viu até as 20. Eu tô aqui, né? Você foi passear e eu continuei falando. Mas é isso. Agora eu quero terminar, mas eu quero terminar com chave de ouro. Não achei bacana. Achou bacana, Alex? Legal, legal. A intenção é essa, que seja bacana, que seja produtiva e que a mensagem seja no coração de vocês, tá? Bom, eu vou tocar lá no xizinho, vou terminar e espero que da próxima live vocês voltem, fale para os amigos, para voltar também, para as migas e para os amigos, para a gente trocar figurinha. Valeu? Valeu. Tchau.